Olá, aluno! Sejam bem-vindos à nossa aula de biossegurança, onde a partir daqui e a partir desse slide, a gente vai observar todas as regras, normas e principalmente vamos observar como o aluno pode desenvolver e se conscientizar com a biossegurança. Quero lembrar aqui também que nós já tivemos no presencial algumas aulas e algumas orientações sobre biossegurança. Então vamos lembrar aqui que biossegurança não é só o bom senso, né? Mas são também normas em que leis têm que ser obedecidas. Então é muito importante que a gente se lembre que esse bom senso ele é importante também, que as boas práticas são importantes, mas que nós temos leis e regras a serem obedecidas. Quando você não pratica essas leis, essas regras, ou até mesmo tem um descaso com a biossegurança, você pode ter um processo, você pode ter, criminalmente falando, responsabilidade, ou seja, você vai ter punição, você, o lugar que você trabalha, o laboratório, ou mesmo a farmácia, ou até mesmo a clínica de saúde. Então, a falta de cumprimento das normas pelo funcionário pode acarretar em demissão por justa causa e ainda punição para o responsável técnico. Então, é sempre muito importante que o profissional de saúde saiba que não só ele vai praticar a biossegurança, como ele também vai fazer com que os profissionais que ali trabalham com ele terão que aplicar essa biossegurança, terão que participar dessas regras, dessas normas, sendo passível de diversas punições. O que nós vamos fazer hoje nessa aula? Lembrando mais uma vez que nós já discutimos isso, já conversamos diversas vezes sobre esses objetivos. Nós vamos conceituar os riscos, conceituar também o risco tecnológico, apresentar o conceito da biossegurança, como nós já citamos, e ainda dizer e citar alguns elementos para que a gente reflita sobre a construção de uma atitude, né, sobre a biossegurança, como o profissional deve se portar, de que maneira esse profissional deve se portar. Então, dentro da sala de aula, dentro dos artigos que a gente já citou inúmeras vezes, vocês devem se lembrar que o profissional de saúde ele vai trabalhar na forma preventiva, para que o risco seja menor ou até que ele não exista. Então, a biossegurança ela vai trabalhar muito dentro desse padrão de normas, de regras. E é também importante a gente lembrar que a partir do momento que você não tem biossegurança, a sua qualidade no seu trabalho, a qualidade dentro do teu serviço, do serviço que você está prestando, seja numa clínica, seja num procedimento ou num atendimento, ele fica muito deficitário. E a biossegurança hoje ela vem de encontro a toda essa qualidade, a toda essa certificação no sistema de saúde. Então, a partir desse momento, a gente vai apresentar a legislação atual e as suas implicações. Como que a legislação funciona? Ela funciona através das RDCs, ela funciona através das normas, e esse trabalho tem que ser de muita reflexão sobre a saúde do trabalhador. Porque como que um trabalhador, como que um profissional de saúde vai trabalhar com saúde se ele não cuida da própria saúde? Então a bioética ela vem de encontro a tudo isso. Ela vem apresentar elementos para que a gente reflita sobre essa proteção de saúde desses indivíduos frente a determinadas tecnologias, a insumos potencialmente geradores do quê? De mal. Então, muitas vezes a agressividade, esses geradores de nocividades para a saúde e até para o meio ambiente, têm e devem ser citados. Então é isso que a disciplina da biossegurança faz. Ela apresenta para esses profissionais de saúde as características, as regras, as leis, para que a partir daí, da sua efetiva utilização ou não, esse trabalhador e principalmente também quem se usa da saúde, ou seja, os profissionais e também os pacientes, possam ter justamente esse atendimento digno, de qualidade e com segurança. Então, os profissionais de saúde devem ter sempre em mente que ele está exposto a essa saúde, que ele está exposto a esse meio ambiente.
Então, às vezes, em alguns casos, citando como exemplo, ele não liga para essa biossegurança. Ah, é só aqui, é só dentro dessa clínica, é só dentro desse laboratório. Mas ele também tem uma vida lá fora. E ele também está exposto a esse risco quando ele, por exemplo, contamina o meio ambiente, quando ele contamina o esgoto, quando ele contamina a água do meio ambiente ou o meio em que ele vive. Então, é muito importante que esses indivíduos, que esses profissionais de saúde se lembrem e tenham conscientização de que eles também são pacientes, que eles também são usuários do sistema de saúde, que eles também participam do ambiente de saúde, que eles também, em alguns momentos, possam ter e possam vir a usar o ambiente que ele trabalha e que ele vive. Quero citar aqui também a segurança química, através de ácidos tóxicos, de bases carcinogênicas, de corrosivos. E o que é interessante a gente entender e compreender? Que na segurança química, os inflamáveis, os explosivos, os comburentes, os radioativos, é aqui que a gente cita muito a questão e as características do risco químico e do risco biológico. Então, na segurança química, existe todo o risco químico, como uma queimadura por um produto, por exemplo, e a contaminação do meio ambiente. Então, isso tudo tem que ser tratado e deve ser atentado na segurança química. O profissional de saúde, quando ele está no atendimento, quando ele está no uso de alguns produtos, por exemplo, ele precisa lembrar que a toxicidade de certos produtos são conhecidas desde a antiguidade, então isso não é de hoje. Então vou dar um exemplo simples que a gente tem aqui no slide, né, do chumbo e do enxofre. São produtos que têm uma contaminação diária, conforme a exposição onde esse profissional trabalha. Então existem alguns locais que ele está exposto, por exemplo, ao chumbo. E isso é uma característica de contaminação diária. Ou seja, constantemente, diariamente, mensalmente, anualmente, às vezes por décadas, esse profissional está exposto ao chumbo. E a partir daí, ele pode ter uma contaminação, se não tiver a determinação e a proteção necessária, ele pode ter a contaminação do seu corpo, tendo como consequência, por exemplo, no homem, da infertilidade. Então é muito importante, mais uma vez citando, que os produtos utilizados, que a toxicidade de certos produtos, elas vão agir diretamente, vão contaminar diretamente esse ser, esse profissional de saúde que está trabalhando. Os produtos, por exemplo, utilizados em desinfecção, em anestesia, eles podem ser muito perigosos. Eles podem ser muito corrosivos, podem tratar e trazer no momento um acidente momentâneo ou também a médio e longo prazo. Um exemplo aí de muitos produtos são xileno, benzeno, formaldeído, fenol, cloroformo, onde você pode estar inalando isso todo dia, tá? Brometos, cloro. Então, essa segurança química, essa biossegurança química também é muito tratada no dia a dia da biossegurança e deve ser atenta de forma que a gente elimine ou diminua a exposição no mínimo desses riscos. Esses processos dessa produção de medicamentos biológicos, por exemplo, eles são determinados através das RDCs. Então nós temos aqui a RDC 210, onde ele cita que determinará a todos os estabelecimentos fabricantes de medicamentos o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Regulamento Técnico de Boas Práticas para a Fabricação de Medicamentos. Então vocês vejam na indústria farmacêutica, ou mesmo na indústria de reagentes, dos mais diversos, nós temos aí as características no item D do anexo 1, produtos biológicos, onde se trata que a fabricação desses produtos deve ser feita de acordo com os princípios básicos de boa prática de fabricação. Então, é muito importante, vou ser aqui redundante, como que se produz esse medicamento, esse produto, esse reagente. Isso passa por um processo que é regulamentado por uma RDC. Como se produz, qual a inspeção, qual a periodicidade que tem essa inspeção, como se administra esses produtos. Tudo isso tem uma precaução importantíssima, onde a partir daí se observa
todas as normas e as regras especiais dentro da biossegurança. Um item muito importante que também é citado dentro da nossa aula de hoje é o destino do material de rejeito biológico. Então, como que é derramado esses produtos biológicos? Como que é devolvido isso para a natureza? Como que eu uso esse desinfetante, esse antisséptico? De que maneira? Através de manuais de limpeza, através de validação. Tudo isso existem resoluções, eu coloquei aqui para vocês o exemplo, né, de resoluções do CONAMA, da RDC, que cita e trata isso já há muito tempo. Então, vou dar um exemplo simples, falando e dando um exemplo de lixo. Os materiais biológicos, os materiais desinfetantes, eles não podem ser descartados em lixos comuns. Eles são descartados de forma separada, com cor de lixo diferente, com maneiras diferentes. A responsabilidade é sempre muito importante lembrar que ela é do profissional que trabalha com esse rejeito, que trabalha com esse material. E ele tem responsabilidade direta sobre isso, diferente de um lixo normal produzido, por exemplo, dentro da casa de qualquer pessoa. Então, esse material contaminado vai ter que ser e será de responsabilidade sempre de quem produziu e do responsável técnico. A partir do momento que ele passa esse material, que ele descarta esse material, ele vai ter um destino próprio onde a pessoa que recebe vai ter a responsabilidade, inclusive com termos, com planilha assinada. Ok? Diferenciando um pouquinho o que é desinfecção e esterilização, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem discutido muito aí devido a essas doenças novas, o próprio momento que a gente está vivendo, a limpeza ela é a remoção de materiais estranhos de superfície e objetos. Então ela pode ser feita simplesmente com água e sabão, ou detergente mais uma ação mecânica. Isso é limpeza. É importante lembrar que a limpeza é diferente, ela é diferente da desinfecção. O que é a desinfecção? Ela vai ser um processo físico ou químico que vai destruir o micro-organismo. Então é muito diferente. A limpeza eu vou remover material de superfície, material estranho de superfície, com água e sabão. Já a desinfecção, eu vou através de um processo físico ou químico, através, né, de produtos, por exemplo, que vão destruir os micro-organismos presentes nesses objetos, seja eles inanimados, mas não vou eliminar os esporos das bactérias. O que são esporos? É uma morfologia da bactéria que ela se transforma, ela consegue, tá, se transformar em esporo, e esses esporos bacterianos são muito mais difíceis de você eliminar, que aí é só a esterilização, que aí sim eu vou destruir todas as formas microbianas, incluindo esporos. Então a esterilização é quando eu elimino todo e qualquer micro-organismo, incluindo os esporos. Então é importante a gente lembrar disso, por quê? Porque na desinfecção eu vou ter a destruição desses micro-organismos, menos os esporos. E quando que eu tenho esporos? Quando a bactéria ela se transforma nessa forma. A partir daí, desses esporos, é que eu tenho, ela consegue permanecer por muito mais tempo no meio ambiente. E aí só a esterilização que vai destruir. Ok? Então existe uma diferença entre limpeza, desinfecção e até mesmo a esterilização. Temos ainda, pessoal, a descontaminação, que é a forma final da desinfecção ou ainda a esterilização de objetos ou superfícies contaminados com micro-organismos patogênicos, tornando seguros para manipulação. É sempre muito importante a gente lembrar e definir que a descontaminação e a asepsia, elas fazem parte de todo o processo quando a gente utiliza materiais em seres humanos, né? Ou quando a gente tem procedimentos. Então a descontaminação ela é a forma final dessa desinfecção. Já a asepsia é o processo que vai eliminar momentaneamente, né, os micro-organismos e tecidos com aplicação de agentes antimicrobianos. Por exemplo, quando você vai fazer uma coleta de sangue. Tá? Então, mais uma vez, a asepsia ela vai eliminar esses micro-organismos, tecido, com a aplicação desses agentes antimicrobianos. O álcool 70, por exemplo. Pessoal, falando da responsabilidade, chegando quase ao final da nossa aula, eu quero aqui explicar a diferença, né? Para quê? Para que você possa aplicar isso dentro do seu local de trabalho.
Então, dentro das responsabilidades do biomédico, do farmacêutico, do esteticista, do fisioterapeuta, enfim, do enfermeiro, dos profissionais de saúde, é sempre muito importante a gente separar esse lixo de forma que ele vai ser acondicionado e descartado de forma diferente. O lixo comum, ele é um lixo que não precisa ter nenhum tipo de cuidado. Já o lixo laboratorial, o lixo industrial, ele é feito e ele é separado de forma diferente. Tá? Então vamos ver a diferença. Por exemplo, o lixo laboratorial, ele é um lixo contaminado e que precisa ser descartado de forma correta e especializada. O que você faz com o seu lixo comum? Um lixinho lá da sua pia. Você embala ele, seja numa sacola plástica, seja num saco também próprio para isso, aquele lixo preto, onde você, ao momento que ele está cheio, você fecha ele e descarta ele na rua, lá para o lixeiro passar a buscar. O lixo laboratorial, por exemplo, não pode ser feito dessa forma. O lixo laboratorial, ele vai ser acondicionado num saco branco leitoso, por exemplo, que é um lixo contaminado, e ele vai ser descartado somente para pessoas responsáveis, especializadas nesse tipo de lixo. Então esse lixo vai ser entregue, ele vai ser assinado em uma planilha por quem fez, para quem recebeu esse lixo, e aí sim você passou a responsabilidade para essa pessoa. Qualquer acidente, qualquer coisa que aconteça com esse lixo, ele é responsável. O responsável técnico pelo local de trabalho é o responsável pelo lixo. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência, essa responsabilidade e principalmente saibam que elas são responsáveis por isso. Inclusive quem também está trabalhando junto. Então a responsabilidade do lixo industrial, do esgoto, do descarte, a quantidade desse descarte, a qualidade desse descarte, ela passa por toda essa responsabilidade técnica. Ok? Pessoal, existe hoje um plano de gerenciamento de resíduos de saúde. Os resíduos de saúde hoje, eles representam, já são 2% do total de resíduos gerados. Então vocês vejam que já é considerável a quantidade de resíduos que são gerados hoje. 63% dos municípios brasileiros hoje já tem uma coleta de resíduos de serviço de saúde separado do resíduo humano. Entre esses, 26% promovem a destinação final específica. E isso é uma fonte da Associação Brasileira de Empresas Públicas. Mas por que eu estou citando isso? Porque já existem prefeituras hoje especializadas. Quem não tem, ele terceiriza essa produção. Ele gerencia a coleta para outros municípios, para outras empresas, muitas vezes privadas. Ok? Uma outra citação que eu quero fazer aqui com vocês é que dentro desse gerenciamento de resíduos em saúde, existe uma resolução do CONAMA, tá? A número 5. Existe uma resolução 283, que aí já é do ano de 2001, uma RDC da Anvisa, de número 306, que já dispõe desse regulamento técnico para tudo isso. Então, para a próxima aula, eu quero que vocês estudem essas tarefas, tá? Qual que é a tarefa para a aula que vem? Qual que é a tarefa para a aula que vem? Estudar a resolução do CONAMA de número 5, de agosto de 93, a resolução do CONAMA de número 283, de 2 de julho de 2001, e ainda a RDC da Anvisa, de número 306, de dia 6 de dezembro. Quero que vocês estudem essas resoluções, essa RDC, tá? Inclusive completem aqui, a RDC faz parte da tarefa, ela é de 6 de dezembro de que ano? Quando que ela foi implementada? Quando que ela foi feita? Quero que vocês completem, tá? Para que a gente possa discutir na próxima aula. Essa aula é do dia 30, então para o dia 6, provavelmente dia 6 de abril, nós vamos ter a discussão dessa aula, conversa sobre ela, ok? Resumindo, pessoal, e finalizando então, os resíduos de saúde, eu quero ler a parte da responsabilidade. Compete aos serviços gerados, né, os resíduos de serviço de saúde, compete então ao serviço a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos de saúde, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte de serviços locais de limpeza urbana e outras orientações nesse regulamento.
Então, a responsabilidade ela é toda do profissional de saúde, tá? Ela é toda dos profissionais de saúde, ok? E ainda, pessoal, as considerações finais para essa aula: preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente, considerando os princípios da biossegurança, de empregar medidas técnicas, administrativas e normativas para prevenir acidentes, preservando a saúde pública e do meio ambiente. Então, esses resíduos de saúde, eles são de suma importância que a gente saiba gerenciar, que a gente saiba coletar, que a gente saiba diferenciar, para que a gente preserve o meio ambiente, preserve a saúde pública e o lugar que a gente trabalha e o meio ambiente que a gente vive, ok? Ainda em resumo, o que nós falamos hoje então? Sobre a geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta e transporte e como se manuseia tudo isso. Isso foi a aula de hoje. Reflitam sobre isso para que a gente possa sempre, a partir da biossegurança, praticar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde e principalmente a qualidade do nosso trabalho na saúde. Eu termino aí então agradecendo a presença de vocês. A gente se encontra agora no dia 6 de abril, a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.